crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção do PET 2021, volume 2, da matéria de Geografia, semana 3. Antes de iniciarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais correções do PET como essa. Vamos lá? Nesta semana, o PET trouxe para vocês o estudo da representação geográfica. Nossa, tia Keren, que nome estranho! Pessoal, representação geográfica nada mais é que representar um determinado local, por exemplo, num mapa. Quando você vai visitar a sua avó, por exemplo, ou uma pessoa que você já conhece o caminho até a casa dela, você já conhece todo o trajeto pelo qual você vai percorrer. Então, às vezes você nem presta atenção aos elementos pelos quais passa. Por exemplo, você não vê que por ali tem uma árvore muito bonita, ou então para você ir lá na casa dessa pessoa, você passa em frente a uma loja, um supermercado, um hospital. Mas quando você vai visitar um amigo que você nunca foi na casa dele, você fica atento, você precisa encontrar este local, você nunca foi lá antes. Então, é muito comum que essa pessoa te dê o endereço dela, mas junto com o endereço, ela vai falar algo que está próximo à casa dela. Por exemplo, uma padaria, um supermercado, uma loja, para facilitar que você encontre essa casa. Estes elementos que ela vai falar para você, que está próximo à casa dela, são chamados de pontos de referência. Se você mora, por exemplo, lá na zona rural, ela pode falar para você que um ponto de referência é uma porteira de cor diferente. Então, quando você estiver próximo à casa dela, você vai ver essa porteira e vai saber que está chegando à casa. Ou então um banco de madeira, uma árvore. Então, pessoal, esses pontos de referências, eles vão ajudar a você a achar o endereço da pessoa. Observe esse mapa abaixo. A Renata, ela convidou os colegas da sala dela para sua festa de aniversário. Mas para facilitar que as pessoas chegassem na casa dela, ela colocou junto com o convite o endereço e esse desenho. No mapa, pessoal, vocês vão olhar, que vai aparecer alguns locais que vai servir como ponto de referência e que vão ajudar os colegas de Renata a encontrar com facilidade a casa dela. Se ela dissesse que era só sair da escola, passar pela Rua Espírito Santo e seguir reto na Avenida Girassol, será que as crianças iriam encontrar a casa dela? Só se as crianças soubessem o nome das ruas, não é verdade? Mas com este mapa vai facilitar as crianças encontrarem sua casa. Olha só, ela vai falar assim que para chegar na casa dela tem que sair da escola, subir a rua da igreja, virar à esquerda pela praça e seguir reto na mesma rua do hospital, pertinho do clube, fica a casa dela. Agora ficou muito mais fácil das crianças entenderem onde que é a casa dela, não é verdade? Porque as crianças vão saber aonde que é a igreja, aonde que é a praça, aonde que é o hospital e o clube. Se ela falar que ela mora em frente ao clube, vai ficar bem mais fácil das crianças entenderem qual que é a casa dela, do que somente dar o endereço. Pelo endereço, as crianças vão ter que saber os nomes das ruas. Agora, se ela falar que é perto do clube, aí as crianças já vão saber onde que é. Então, pessoal, esses pontos de referência, junto com o endereço, vai facilitar muitas pessoas encontrarem a casa da Renata. Entenderam agora o que são pontos de referência? Pessoal, só mais uma observação. Observe que o mapa, ele está representando o bairro da Renata como se estivéssemos olhando de cima para baixo. É assim que o mapa mostra, pessoal, os locais.
Ele mostra uma visão de cima para baixo, ok? Então vamos lá para a atividade. Atividade 1. Próximo à sua casa existem alguns pontos de referência? Alguns elementos chamam a atenção e marcam o nosso caminho, facilitando o acesso. Escreva quais são os pontos de referência próximos à sua casa. Depois, faça o desenho de um mapa para quando algum coleguinha quiser te visitar. O mapa serve para representar graficamente uma área, porém, é como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Pessoal, então essa primeira questão, ela trouxe um monte de informações. Primeira, você vai pensar aí um pouquinho se próximo à sua casa existem alguns pontos de referência. Lembrando que os pontos de referência são algo que se destaca perto da sua casa, algum elemento, como uma construção, se tiver, por exemplo, um clube, uma praça, uma loja, um hospital próximo à sua casa. Aí você vai falar assim para a pessoa, eu moro perto daquele clube, perto daquele hospital. Aí a criança já vai saber mais ou menos aonde que a sua casa está localizada. Para isso, pessoal, a pessoa para achar sua casa, ela precisa do endereço e de um ponto de referência, ok? Então, vocês vão ter duas missões. Primeiro, é escrever todos os pontos de referência próximos à sua casa, tá? Depois, você vai fazer um mapa, tá? Para quando uma criança quiser te visitar, um amiguinho lá da escola. Então, pessoal, nós vamos imaginar que a criança vai estar saindo lá da escola. É o ponto de saída, é o lugar da onde a criança está partindo, tá? Igual a Renata fez, né? Ela deu o convite dela lá do aniversário, mas ela mostrou que a criança estaria saindo da escola até a chegar na casa dela. Então, pessoal, você vai imaginar que a criança está saindo lá da escola, tá? É o ponto de saída da criança. Aí, para ela chegar na sua casa, ela vai precisar de um caminho. Você vai desenhar todo este caminho pelo qual ela vai passar até chegar lá na sua casa. Então, qual que é o ponto de chegada da criança? É a sua casa, tá? Ela vai chegar lá na sua casa. Mas, para ela chegar na sua casa, esse caminho pelo qual ela vai percorrer está cheio de alguns elementos que podem facilitar para ela, né? Ela vai ter que subir numa rua, essa rua tem alguma construção que chama atenção, uma árvore. Então, pessoal, não se esqueça, tá? Esse mapa tem que ter o ponto de saída, que é a escola, os pontos de referência, que são os elementos que vai facilitar ela chegar na sua casa, tem que ter o ponto de chegada, que é a sua casa, ok? Não se esqueça que o mapa é visto de cima para baixo. Então, pessoal, você não vai poder desenhar a sua casa como se você estivesse vendo ela de lado. Não, a sua casa vai ser vista de cima para baixo, assim como as demais construções, hein? Então, tome cuidado nesta dica aí que o Pet trouxe para vocês, tá bom? Não tem como responder porque cada casa, cada bairro, cada cidade é diferente uma da outra. Você vai fazer o seu mapa que vai ser diferente do coleguinha, que vai ser diferente do outro coleguinha, tá bom? Atividade 2. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá, hein? Vocês vão ser detetives agora. Presta atenção. Fale aí para mim se essa frase é verdadeira ou se é falsa. O ponto de referência facilita para que o local seja encontrado? E aí, é verdadeiro ou é falso? Quem respondeu que é verdadeiro acertou. Nós acabamos de falar que o ponto de referência é alguma construção, é algum elemento que vai ajudar você a chegar no local que você deseja, né? Então, ele facilita sim para que o local seja encontrado. É verdadeira. A próxima. Se eu tiver o endereço da minha amiga, eu não consigo encontrar a casa dela? Consegue, né, pessoal? Consegue sim. Então é falsa.
Se você tiver o endereço da sua amiga, você vai conseguir localizar a rua, o bairro, o número da casa. Você pode até ter um pouquinho de dificuldade, se perder no meio do caminho, mas você vai encontrar alguém na rua que pode te explicar como chega nessa rua, né? Então, se você tiver o endereço, você chega lá, tá bom? A próxima, João mora ao lado esquerdo do supermercado Baratão. Esta informação, pessoal, facilita a localização da casa do João? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Sabe por que é verdadeiro? Porque se eu disser, né, que esse supermercado Baratão aí é um ponto de referência, né, que o João vai morar lá do lado esquerdo do supermercado Baratão. Se a pessoa conhecer esse supermercado, vai falar assim, já sei onde é a sua casa. Você mora do lado esquerdo. Eu conheço esse supermercado, eu sei chegar lá. Então vai facilitar muito que a pessoa consiga achar a casa do João, tá bom? Próximo. O carteiro não consegue entregar a correspondência se o endereço estiver correto. Pessoal, se você tiver o nome da rua, o nome do bairro, o número da casa e o nome da cidade, é claro que você consegue achar, né, o endereço da pessoa. Então, esse não aqui, ó, está errado, tá? O carteiro, ele consegue entregar a correspondência se o endereço estiver correto. Então, é uma afirmativa falsa, ok? Atividade 3. Encaixe os nomes dos prédios da cidade nos quadrinhos das calçadas. Então, pessoal, nós temos aí uma cidade, né? E tem todos esses pontos de referência, né? Tem o armazém, o açougue, o banco, cinema, escola, livraria, hospital, mercado, praça, restaurante, teatro e igreja. Nossa, tem muitos lugares, né? E vocês vão encaixar essas palavrinhas, né? Aí nessas cruzadinhas, ok? Pessoal, é só para bons detetives essa atividade. Quero ver se você vai conseguir completar todos os nomes, hein? Pause o vídeo, complete e depois você vem aqui olhar a resposta, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Armazém, lá em cima, depois mercado, teatro, banco, hospital, cinema, livraria. Aí do outro lado direito, ó, lá em cima, restaurante, escola. Aí desce aqui pra baixo, ó, praça, açougue e igreja, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido completar aí todas as palavrinhas. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por acompanhar a correção do PET. Inscreva-se no canal para receber mais correções e curta o vídeo, pessoal. Ajude este conteúdo a chegar a mais crianças que precisam de ajuda para fazer o PET. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até lá!